Olá, meus queridos, olha eu aqui de novo, né? Trazendo bênção de Deus para o meu povo. Vamos meditar na palavra de Deus. Tem uma mensagem hoje poderosa para nossos corações. Em poucas palavras eu quero concluir. Provérbios de Salomão, capítulo 10, do versículo 28 ao versículo 30, que diz: a esperança do justo é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem é o justo? Aquele que pratica a justiça. Quem é o ímpio? Aquele que conhece, mas não obedece. Ou seja, ele sabe que está errado, mas ele continua praticando o erro, praticando a injustiça. E a palavra de Deus diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Por que que aqui a palavra de Deus diz, no versículo 28, que a alegria, como se diz, que a esperança do justo é a alegria? Porque ele está praticando a justiça. Ele está semeando a justiça e vai colher justiça, vai colher alegria, né? Mas também fala sobre a expectação do ímpio, ou seja, ele pratica a injustiça para ele se dar bem. Ele só está preocupado com o seu próprio ego, os outros que se dane. Ele estando bem, a família dele estando bem, os outros que se dane. Ele não está nem preocupado, né? Não está nem aí, né? Pimenta nos olhos dos outros, elas vão arder, mas no dele, ele não é doido para passar pimenta, né? Então, meus amados, a palavra de Deus diz que a expectação dele, ou seja, ele está ali dizendo: rapaz, eu estou me dando bem, viu? Que vida boa, como é bom passar a perna nos outros, né? Como é maravilhoso eu ter 30, 40 casas e correr atrás de mais 30, se tem pessoas morando debaixo da ponte, porque não tem condições nem de pagar um aluguel. E desde que essas casas sejam conseguidas injustamente, porque ele é injusto, ele é ímpio, ele pratica a impiedade, né? A expectação dele é que ele vai se dar bem. Rapaz, o negócio é moleza. Ele chega para outro colega: rapaz, vem comigo, rapaz, ali o negócio é bom, entendeu? O povo é bobo mesmo e a gente consegue se dar bem, né? Se o bicho pegar, a gente moe a mão, né, entre aspas, né? Porque nem todos, né? Eu louvo a Deus porque nossas autoridades ainda, como se diz assim, ainda honra, né, o seu caráter, né? E a maioria jamais se rende por um prato de lentilha, né? Mas aparecem muitos que aceitam, né? Então ele está com aquela expectação que tudo vai se dar bem. Aí de repente vem um temporal e tudo perece. O que quer dizer perecer? Morrer, desaparecer da face da terra. Olha o que diz o versículo de número 29, de Provérbios 10, 29. A esperança do justo é alegria, né? Aqui é o 28, vamos para o 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. Entendeu? Então eles estão praticando a iniquidade, logo vai vir a tempestade. E quando a tempestade vier, vai levando tudo, arrancando árvore pela raiz, tudo que tiver pela frente. Entendeu? Por quê? Porque ele semeou a semente maligna e vai colher erva daninha, né? O versículo de número 30 é o que diz: o justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. Então está aí o versículo 30 respondendo o versículo 29, né? A expectação dos ímpios perecerá, subirá, desaparecerá como poeira na estrada, né? Desaparecerá da face da terra. Mas muitos devem estar dizendo: mas todo homem é pecador. A palavra diz que todo homem pecou e destituído foram da graça de Deus. Lógico, todos nós somos pecadores. Se a gente disser que não é pecador, já está mentindo. Todos nós somos pecadores, mas com uma diferença: com o temor de Deus. Aquele que teme a Deus, ele não consegue pecar de livre e espontânea vontade. Ele peca porque é ser humano, mas na mesma hora ele está arrependido.
e se humilha na presença de Deus, reconhecendo que é simplesmente um mero ser humano, necessitado, que precisa das misericórdias de Deus. E na mesma hora Deus o perdoa, né? Mas assim mesmo ainda dá uma advertência: vá e não peques mais. Então, meu amigo, a situação é essa. Concluindo, conforme você plantar, você vai colher. Se você estiver plantando justiça, você vai colher justiça. Agora, se você estiver plantando injustiça, você vai colher justiça para você e para a sua geração, da terceira, a quarta, a quinta geração. Você vai trazer problema para aqueles que há de vir. Você vai partir, segundo a Bíblia diz que o ímpio logo perecerá, né? Os tempos dele na terra serão curtos, né? Mas vai deixar um legado de problema para a família. Mesmo com a expectação que está se dando bem, às custas da miséria dos outros, mas você não sabe o que trará o futuro. Só Deus para ter misericórdia. Então, a palavra de Deus está aqui justamente, é como uma carta de Deus para o homem meditar nela, para o homem ler e meditar, porque ela não é um livro qualquer, ela é um livro espiritual. Não basta só ler, você tem que ler e meditar. Entendeu? E ela está aqui à disposição de quem quiser, né? Muitos dizem assim: mas os crentes só sabem julgar. Nós não julgamos ninguém. Nem o próprio Jesus julgou, quem somos nós para julgar? Quem julga é a palavra. A palavra está dizendo bem claro aqui: a esperança do justo é a alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá, sumirá da face da terra. O versículo 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas a ruína virá aos que praticam a iniquidade. Quem pratica a iniquidade? Os iníquos. Eu já falei que são aqueles que conhecem, sabem que tem consciência que está errado, mas a ganância, a soberba, não deixa ele parar, né? E o versículo 30, o justo nunca será, o versículo de número 29, no versículo 30, né? O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. É a palavra que está dizendo, não é a gente que está falando. Ou seja, os dias deles são custos. A palavra de Deus diz que aquele que consegue riqueza facilmente, ou seja, à custa da desgraça dos outros, no final da sua vida se tornará em pedrulho, pedrinha miudinha, como areia no seu paladar. Então, meu amigo, não vale a pena, né? Não vale a pena. A Bíblia diz que mais vale o pouco com justiça do que o muito com injustiça. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a nós. E a palavra de Deus foi meditada no livro de Provérbios, capítulo 10, do verso 28 ao verso 30. Glória a Deus.